Cumprimentamos a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos aí durante esse terceiro trimestre de 2012, estudando nas revistas da CPAD o tema Vencendo as Aflições da Vida. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Hoje estaremos estudando aí a lição de número 13, a verdadeira motivação do crente. Nós temos aí como texto áureo Mateus capítulo 6, versículo 6, que diz: Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai, que vê o que está oculto, e teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. A nossa verdade prática diz: a verdadeira motivação do crente não está na fama ou no poder, mas em viver para glorificar a Cristo. A nossa leitura bíblica em classe está em Marcos capítulo 1, versículo 35 ao versículo 45. Vamos ler. E levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Seguiram-no Simão e os que com ele estavam. E achando-o, lhe disseram: Todos te buscam. E ele lhes disse: Vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. E pregava nas sinagogas deles, por toda a Judéia, e expulsava os demônios. E aproximou-se dele um leproso que, rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: Se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o e disse-lhe: Quero ser limpo. E tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E advertindo-o severamente, logo o despediu. E disse-lhe: Olha, não digas nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Mas tendo ele saído, começou a apregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. A nossa lição de hoje, ela fala para nós sobre a motivação. Então, aquilo que causa um impacto em nós para avançarmos, seria a definição mais simples da palavra motivação. Então você encontra de repente um motivo para ir em frente, para buscar alguma coisa. Você de repente vê uma luz no fim do túnel. Então você encontrou um motivo para prosseguir. Então a motivação do crente. Nós sabemos que por vários motivos uma pessoa pode chegar a conhecer o Evangelho, conhecer a salvação. Muitos podem, às vezes, ir à igreja porque conheceu alguém importante e também gostaria de ser importante. Talvez alguém conheceu uma pessoa que se tornou bem-sucedida financeiramente e aí a pessoa está passando por necessidade financeira ou gostaria de ter uma posição financeira melhor e vai para a igreja, vai ouvir o Evangelho por causa disso. Às vezes a pessoa está doente e deseja ter uma boa saúde e vai em busca dessa saúde, dessa cura, ouvir o Evangelho, vai se converter, entrar para uma igreja. Às vezes a pessoa está enamorada de outra, desejando conhecer uma pessoa, desejando ter uma relação com a outra pessoa e vai também ao Evangelho ou para a igreja por causa dessa pessoa. Então existem vários motivos. E
parece que é como se fosse assim, a gente vai enganar Deus e acaba Deus mostrando para a gente a sua salvação. Então é como se a gente pensasse que ia enganar Deus e Deus é que dá um jeito na gente de mostrar para a gente que não é com engano que se chega a Ele. Então quando nós chegamos, nós vamos com o motivo errado, a motivação nossa é errada. Na maioria das vezes, a motivação daquele que aceitou Jesus como Senhor e Salvador para ele ir até Jesus foi uma motivação errada, que não tem nada a ver com Deus. É uma motivação até pecaminosa. Mas foi um motivo. E a pessoa foi e lá teve um encontro com Deus, porque lá ele pôde ouvir a palavra de Deus. Então a motivação, ela não é tão importante. O importante é que quando a pessoa chega, a pessoa é convencida do seu pecado e conhece agora a verdadeira motivação, que deve ser a salvação. A verdadeira motivação do crente deve ser sempre essa, a salvação através de Jesus Cristo. Então a partir daí, ele vai começar uma vida com Deus e as suas motivações serão diferentes agora. Ele agora poderá, por exemplo, servir a Deus, seguir a Jesus, porque ele quer ser salvo, porque ele quer morar na Nova Jerusalém, porque ele quer receber esse perdão, essa misericórdia, porque ele quer conhecer esse Deus Todo-Poderoso, porque ele quer conhecer esse Jesus que o salvou, porque ele quer ter comunhão com o Espírito Santo. Então, ele agora experimenta uma vida diferente e tem motivações diferentes. Agora são motivações dadas pelo próprio Espírito Santo, que está agora nesse novo convertido, nesse novo crente, esse que está começando uma vida nova, e agora as suas motivações são santas, né? Até mesmo a fama. Então a Bíblia diz que a boa fama é bom. Então existe a fama antiga, que era a motivação errada, motivação maligna, de querer ser grande, maior do que os outros, de aparecer, mas agora existe uma boa fama, que antes a pessoa não conhecia. Então a pessoa pode desejar ter uma boa fama. Veja que por uma boa fama muita gente se converte. Então a pessoa tem uma vida tranquila com Deus, lê a Bíblia, ora, tem comunhão com o Espírito Santo, tem uma família, né? Então a pessoa se destaca como uma pessoa mansa, humilde, uma pessoa que aconselha, uma pessoa que conhece a palavra de Deus, que conhece Deus, que tem experiência com Deus, tem dons do Espírito Santo. Então tudo isso faz dessa pessoa uma pessoa de boa fama. E a própria palavra de Deus diz que quando nós vamos escolher alguém para liderar a igreja, para começar aí de diácono até um pastor, né? Sempre deve-se olhar se essa pessoa tem uma boa fama. É uma das condições lá do diaconato, né? Então deve ser analisada se essa pessoa ela tem uma boa fama tanto dentro da igreja como fora da igreja. Ela não pode ter uma má fama. Então existe a boa fama. Os próprios seguidores de Jesus, eles tiveram essa má intenção de seguir a Jesus por bens financeiros, por posição. Veja bem que no início, quando eles foram a Jesus, eles falaram: o que nós vamos receber se nós te seguirmos? Veja bem, a intenção era: quanto vamos ganhar? Outra pergunta é: que ocupação, que posição nós teremos se nós te seguirmos? Nós estaremos à tua direita? Então veja bem, a intenção aí era enriquecimento financeiro ou uma posição social. E é o que leva a maioria das pessoas até Jesus. Então, os discípulos também tiveram isso. Então veja bem, Pedro está dizendo: nós deixamos tudo para te seguir, o que nós vamos ganhar com isso? Então,
Jesus promete uma posição, mas uma posição futura, espiritual, que é superior à material que eles desejavam. Também Jesus promete posses, mas posses muito superiores às materiais. Pena que as pessoas hoje entendam isso como material. Então você receber aí casas, né, pais, mães, receber aí uma posição dentro do quê? Da igreja de Cristo, que é isso que Jesus está indicando. Então você vai ter muitos pais, muitas mães, muitas casas que são as igrejas, você vai ter aí um povo que você antes não tinha, amigos que você não tinha antes, agora são verdadeiros, são amigos em Cristo. Você agora terá pessoas para te aconselharem que são pessoas de Deus. Então você agora estará na igreja, fará parte da igreja. Agora Jesus ainda promete, você lê os contextos, você vai ter até perseguição, que antes você não era perseguido por causa do Evangelho, não era perseguido por causa de Jesus, mas agora você vai ter, é promessa de Jesus, né? E ainda temos que olhar, Jesus diz, olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus está aí dando uma motivação, ele está motivando, tendo bom ânimo, quer dizer, motive-se, tenha um motivo, tenha uma boa motivação para me seguir. Por quê? No mundo vocês vão ter problemas, vão ter tribulações, vão ter aflições. Mas olha só, se anime, tenha uma motivação, olhe para o futuro e veja que depois vocês receberão a recompensa por isso. Então, o crente deve ter como motivação a vida eterna com Deus. Deve ter como motivação as coisas espirituais de Deus. Então, durante a nossa estada aqui na Terra, nós temos aí como motivação, por exemplo, aí, batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais. Então, isso é que nos motiva a vida cristã, é a comunhão com o Espírito Santo. Então, essa é a esperança de estarmos para sempre com o Senhor, de conhecermos o nosso Salvador. É essa esperança que é uma certeza em nosso coração, dada pelo Espírito Santo, de um dia estarmos na presença do Pai, de vivermos para sempre com o Senhor. Então essa é a verdadeira motivação do crente, e deve ser essa. Agora, você deve tomar cuidado, porque muitas vezes aquela antiga motivação que o levou até Cristo a procurar o Evangelho, que era uma motivação falsa, que era uma motivação até diabólica, ela pode voltar à sua vida. Essa motivação, ela todo o tempo da vida cristã, ela tenta voltar a fazer parte da vida daquela pessoa. Então você deve tomar muito cuidado, porque essa motivação de fama, essa motivação de riqueza, essa motivação de coisas materiais podem de repente aflorar aí, podem de repente aparecer no seu íntimo e de repente retirar você do seu objetivo, retirar você do seu verdadeiro alvo que você já conheceu depois que aceitou Jesus. Então as coisas espirituais são superiores às materiais. Tome cuidado para que você não volte à motivação errada, mas que você agora tenha sempre uma motivação correta, uma motivação espiritual, para servir e seguir a Cristo. Olha, nós vemos aí no próprio texto áureo nosso, que a própria oração, a mais importante oração, ela não é feita publicamente, porque muitas pessoas, ela encontra a motivação errada para orar. Algumas pessoas oram para aparecer.